Hello, jovem empresário! Eu sou a Camila, nova presidente da Age Vale dos Sinos e é um prazer estar aqui com você no Age Podcast. Estamos aqui no Estúdio 5573, que já é um parceiro da Age. Gente, então se você, jovem empresário, tem planos de criar seu podcast, criar seu conteúdo, aqui é um lugar ideal. Uma iluminação assim, ó, premium, um lugar extremamente agradável. Já seguem os meninos aqui no Instagram, @estúdio5573, que você que fizer parte da nossa associação terá um benefício muito bacana. E, gente, estou aqui ó, com uma bancada dos meus vice-presidentes, lindos, um mais espetacular que os outros. E estou muito feliz neste novo momento, estou assumindo essa nova gestão. E vamos começar do começo, né? Então, eu sou a Camila, tenho 37 anos, sou empresária do ramo da moda, sou estilista por formação, depois fui para a área de marketing, sou mãe do João Pedro e do Matheus Lucas, que é um lugar que me desafia e que eu aprendo muito. Sou uma esposa também, há mais de 20 anos estou com meu marido, não é que eu sou velha, que a gente começou cedo, hein? E é um lugar também que me transforma muito como mulher e estou aqui assumindo a nova presidência da Age. Mas o que é a Age para você que está chegando agora, né? Então, a Age é a Associação de Jovens Empresários, Jovens Empreendedores aqui do Vale dos Sinos. E é um lugar para nos conectarmos, para criarmos relacionamentos e para nos capacitarmos. É um movimento que conecta jovens que empreendem, que correm risco, né? E claro que correndo risco nós temos muito medo, muitos desafios e que bom, né? Podemos estarmos nessa mesa e compartilharmos um com os outros as nossas aflições, as nossas conquistas e irmos construindo juntos, né, um lugar sólido, um lugar de confiança. Então a Age, ela vem para ser justamente esse lugar, para capacitar os jovens, para te incentivar, para ser um trampolim, talvez, na sua carreira. Você que talvez está começando, ou já que tem uma empresa familiar, eu não sei que momento de vida você se enquadra, mas te convido para vir conhecer a Age, que vai ser um lugar para fortalecer o seu negócio, para formar líderes. E, gente, formar líder não é fácil, né? Formar líderes para terem visão de futuro, né? Uma formação empresarial e uma visão de impacto para transformar a vida das pessoas e deixar marcas nos corações. Então eu gostaria que cada um brevemente se apresentasse para vocês entenderem, né, de qual ramo, quais são as expectativas que cada um dos vice-presidentes chega na Age nesse ano de 2026. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Meireles Emerim. Eu sou médica veterinária, sou especializada em diagnóstico por imagem. Eu sou formada desde o ano de 2017 e desde essa época já me inseri na área de diagnóstico por imagem, mais especificamente na ultrassonografia. Eu fui ultrassonografista durante muitos anos como volante, atendendo as principais clínicas e hospitais aqui da região do Vale dos Sinos, Porto Alegre, Canoas. E há 1 ano e 2 meses atrás, eu decidi dar uma guinada, uma mudança na minha vida, que foi quando eu decidi abrir o meu próprio espaço. Hoje eu sou proprietária da Pet Exame, que é o primeiro centro diagnóstico veterinário do Vale dos Sinos. A gente conta com uma estrutura bem legal, focada em oferecer para os pets tudo que ele precisa para a realização dos seus exames, seja de imagem, exames laboratoriais. A gente conta com uma estrutura para procedimentos cirúrgicos. E ali eu entrei, além da área veterinária, na vida de empreendedora, né? E vieram aí os novos desafios como empreendedora também. Que bacana, Tati. Além disso, sou mãe do Martin, sou mãe do Henrique, né? Que legal. Não posso deixar de falar dos meus pequenos. Que bacana. Casada. E é bem interessante de ver, Tati, que na faculdade, tu que tem uma área extremamente técnica, né? Tu aprende a técnica, aprende a cuidar dos bichinhos, a operar, fazer diagnóstico. Mas e a gestão do negócio? Né? E o empreendedorismo, os desafios, né, de liderar, de apontar, de planejar. Isso é algo, né, que tecnicamente tu não aprende, né? Não aprende. Tu te capacita em uma coisa técnica, né, mas essa vivência, né, de negócio, tu vai adquirindo com a experiência. Então, que bom te ter aqui conosco, fico feliz e que tu possa contribuir muito, né, para nossa gestão. Vamos lá, boa tarde. Nossa, boa tarde. Boa tarde, bom dia, não sei que hora você está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo. Eu sou o Maicon Bertol, tenho 36 anos, sou casado, infelizmente ainda não tenho filhos, ainda. Vai vir, vai vir, em nome de Deus vai vir.
Sou formado em administração, pós-graduado em gestão comercial. Hoje atuo em 3 frentes de empresas. Com a minha esposa, nós temos uma empresa de tecnologia, onde nós desenvolvemos sites personalizados e sites por assinatura. Tenho em paralelo uma empresa de consultoria empresarial, onde o foco é vendas e liderança. E agora a gente está num processo embrionário de uma terceira empresa aí de energia solar, né? Então, a ideia é diversificar ali os investimentos exatamente para que a gente consiga aí ter uma autoridade maior no mercado. Atuo já diretamente com a minha empresa de consultoria há 2 anos. Antes disso, atuei aí por mais de 10 anos em instituições bancárias, né? Sempre fui gerente de agência ou gerente de conta, onde eu tive um crescimento muito grande na questão mesmo de trabalho com o público, atendimento direto, olho a olho, que a gente sabe o quanto isso hoje em dia é difícil e demanda de uma capacitação. Infelizmente, as pessoas elas ainda têm muito medo dessa troca, de conversar, de saber o que a pessoa está pensando. E hoje o meu foco é exatamente esse, principalmente dentro da AGE. É conciliar o que eu já tenho de conhecimento e fazer com que a gente consiga construir profissionais que tenham mais autoridade no mercado. Então, como eu falei, ainda não tenho filhos, é um objetivo aí, mas se Deus quiser, nesse próximo ano acontece. Prazer aí conhecer vocês, né? A gente está iniciando agora nesse processo e para mim é uma satisfação muito grande poder estar fazendo parte desse processo tão grande e com um objetivo, com um propósito tão claro e tão bonito. E ficamos felizes de te ter conosco, né? Um pouco de testosterona aqui. É bacana. Para organizar isso daqui, porque a mulherada já se empolga, já começa a se conectar. Verdade. Enfim, então estamos muito felizes. Tenho certeza que tu vai contribuir muito, né? Para botar, às vezes, freio na mulherada, para dar uma direção, assim, um pouco mais de organização. Então estamos muito felizes. Tenho certeza que vai ser uma bênção tu estar conosco. Obrigado. Gabi. Então, gente, eu sou a Gabriele Donel. Sou mãe do Gael, esposa do Ariel, e sou biomédica esteta, com mestrado em harmonização orofacial, e estou à frente da Clínica Biomed de São Leopoldo há 11 anos. Eu atuo também dando cursos, dando aula para profissionais da área de saúde estética, né, nos últimos anos. E empreender é sempre um desafio. Eu acho que o dia que a gente para de correr atrás de conhecimento e de evolução, acabam nossos objetivos, né? Então, eu entrei para a AGE realmente à procura realmente dessa evolução e eu acredito que é um solo fértil, né, para todos nós que somos empreendedores e para o crescimento que a gente está buscando. Ai, que bacana, Gabi. Muito feliz de te ter, né, conosco. Tu tem bastante experiência de AGE, já participou de vários eventos, né? Tu comentou comigo que a AGE já agregou muito na tua carreira. Há muitos anos. Comecei em 2019, 20, né? Eu comecei na AGE de Porto Alegre. Na época não tinha, nossa, aqui no Vale dos Sinos. Então, agora a gente está mais pertinho aqui de todo mundo. E agregou muito, assim. Eu sempre fui muito em busca disso, né? De ter novos parceiros, de conhecer pessoas. Eu acho que isso agrega e faz a gente crescer muito. Eu sempre falo que nós temos que ter um coração ensinável, né? De estarmos sempre abertos à evolução. Às vezes tu acha que tu já é o melhor, mas na verdade não. Tu sempre tem algo para aprender e eu acho que a AGE ela vem muito com esse senso coletivo, assim, de pessoas que têm esse coração, de saber que tu pode estar aprendendo com o CEO do melhor negócio e também com uma pessoa que está começando. É esse o espírito do empreendedor, né? Exatamente. Eu comecei também na minha trajetória empreendedora muito cedo, numa empresa familiar. Então, com 21 anos, eu já era formada em moda, já tinha ganho toda a minha faculdade, né? Eu jogava handball, então eu falo que isso faz muito parte da minha trajetória empreendedora, porque no esporte eu fui muito lapidada. Não sei se vocês fizeram esporte também, mas eu aprendi muito a me frustrar, aprendi muito a treinar muito, a fazer preparo físico, a fazer musculação. Então, é o conjunto, né, de várias coisas que vão te dar o preparo ideal para a hora do jogo. Então, jogo é jogo, treino é treino, né? Mas é o foco, né, que a gente precisa ter na vida, né, nas Exatamente. coisas. Então, eu sempre falo que 2 coisas, assim, que não são técnicas, mas estão no meu currículo, é o handball e a minha conversão, né? Porque eu vim de uma empresa familiar, onde com 21 anos eu assumi a direção criativa da empresa da minha mãe, que era a Lisiane Richter, que nós éramos sócias. Tivemos muito sucesso, a empresa existe até hoje, é uma bênção. E em toda essa trajetória, assim, eu sempre estudei e me capacitei. Sempre foi a mistura das 2 coisas, né? Me formei em moda, depois me formei em marketing de moda e durante esse processo eu criei um evento que chamava Lisiane Richter Leather Day, onde a gente fazia uma imersão. Isso a gente está falando de 10 anos atrás. Uma experiência, né? Eu levava a marca em todos os lugares do Brasil, palestrava para as pessoas.
Então, ia sempre juntando, né, o estudo com a prática, o estudo com a prática. Mas, né, chegou um momento onde eu me converti, conheci Jesus de verdade e a minha vida mudou. Minha vida mudou no sentido de que a empresa, sim, o nosso ganha-pão, o nosso destino, mas a família vem em primeiro lugar. Então, estou compartilhando isso com vocês porque vocês vão ver muito disso aqui na AGE também, né? Esse equilíbrio de corpo, de espírito, de mente, de família, e que é quase um malabarismo, né? Temos que fazer tudo isso ao mesmo tempo, então realmente é só para Jesus. Então, quando eu conheci Jesus, ele me orientou a sair da sociedade, que foi uma decisão muito difícil, porque não era uma empresa que estava quebrada, uma empresa que estava em ascensão, então realmente foi uma renúncia, né? Mas porque eu entendi que, em primeiro lugar, meu lugar de filha era muito mais importante do que de sócia. Então, eu tenho certeza que essa história vai conectar com muitas pessoas que às vezes vivem nesse lugar onde perdem uma questão familiar para um negócio, e eu te digo, minha opinião, não vale a pena. Onde o Senhor estiver, ele vai te reposicionar, vai te colocar, e foi o que fez comigo. Então, a partir disso, nasceu a Mila Mais, uma empresa com o propósito de vestir o corpo e a alma de mulheres que entendem que moda é evolução constante, né? Então, a AGE veio muito com esse meu posicionamento como presidente de trazer esse espírito coletivo, esse espírito empreendedor, mas esse espírito de equilíbrio também, né? Não queremos pessoas que estejam saudáveis em todas as suas atmosferas para que possam transbordar o seu melhor. E falando em seu melhor, né, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, para a Gabi. Então, vamos seguir o bate-bola aqui, Gabi. Dentro da vice-presidência, qual o papel que você sente que precisa exercer nessa gestão? Então, gente, como a AGE, né, é um ambiente muito rico de aprendizado, de trocas, eu acho que o meu objetivo realmente é transformar essas conexões em algo que realmente mude a realidade, né, desses jovens empreendedores. Então, através dessas conexões, através dos eventos, né, de algumas coisas que a gente está levantando aqui, alguns cursos, que realmente isso tem um impacto real na vida do jovem empresário e que mude, né, significativamente, né, algumas escolhas, ou que dê uma clareza maior para quem está iniciando, para quem está, né, entrando nesse meio, né, que é difícil por alguns momentos, mas também é muito traz muita satisfação, né, ver o seu negócio crescer, né, tu ver o teu suor ali render frutos. Que bacana, Gabi. E realmente, né, é um compromisso com o social, porque a AGE, ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, nós estamos aqui, né, dando nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, porque a gente sabe que estamos plantando sementes que, com certeza, vão germinar muitos frutos, né? A gente não tá aqui pensando, que eu vou vender pra ti, vou vender, não é algo direto, mas é indireto pelo coletivo, pelo bem da sociedade, pela mudança de mentalidade. Eu sempre falo, né, que existem momentos da nossa vida que é como se existisse um eletricista. Opa, virou a chave. Então, se a AGE tivesse algumas pessoas, né, que estiverem no evento falarem, Camila, virou a chave, uau, meu propósito, né, fez sentido, todo o planejamento, toda a organização, que vocês sabem do que nos espera, muito trabalho duro, muita energia, muito gás, muito planejamento, e com isso contamos com um time, né, além dos presidentes, uma diretoria maravilhosa, que eu louvo a Deus por ter colocado, porque foi realmente ele que foi conectando as jesucidências de cada pessoa, né? Então, a gente vem muito, né, com esse novo momento de energia. E falando nisso, né, Maicon, a AGE, ela já vem com um histórico de lideranças femininas. Eu falei, né, que bom que tem um pouco de testosterona, né? Mas, de forma um pouco mais direta, como que tu enxerga a tua contribuição, né, para os associados da AGE? Eu tô muito orgulhoso de estar no meio, porque eu acabei conhecendo há pouco tempo também vocês, e poder estar no meio de vocês, para mim, além de um crescimento profissional e pessoal, tá? E é o que eu desejo isso hoje para os nossos associados, que eu tenho a minha experiência já em relação a treinamento, a consultoria, aquilo que eu falo. Hoje, empreender, ele não te dá um manual. Tu tem que começar, tu tem que te virar do jeito que tá, mas tu tem um processo. Sim. E quando tu tem pessoas capacitadas que consigam direcionar com um processo assertivo, que deu certo com a experiência delas, acaba que intuitivamente se torna mais fácil, se torna menos pesado, porque a gente carrega essa carga o tempo inteiro. O fardo é leve, né? O fardo, não, às vezes nem leve, mas ele diminui a carga, né? E assim, o que eu vejo hoje, principalmente no caso de vocês três, que são empresárias, que conseguiram fazer acontecer, deu certo, óbvio que tem a minha experiência dentro aqui, mas eu ainda sou um número menor, eu sou uma pessoa no meio de vocês três, eu vejo que assim, a minha contribuição, ela é realmente para que a gente faça
o grupo se desenvolver ainda mais, mas eu vejo muitas vezes que eu tenho tanto a aprender quanto eu tenho a passar de experiência. Né? Porque pelo pouco que a gente conversou, a gente está falando de uma experiência agora ainda muito jovem e tudo mais, mas eu vejo muito potencial no que a gente está construindo. Então, a visão que eu tenho hoje é aprender o máximo que eu posso e contribuir com a experiência que eu tenho até agora. Isso independente de número de pessoas, sejam mulheres ou sejam homens, mas eu vejo pessoas que estão empenhadas num objetivo muito maior. Eu vejo a questão mesmo, como eu falei antes, de propósito. Todos têm aqui, como a Mila falou antes, a gente está aqui sem nenhum tipo de custo e tudo mais, realmente pelo desejo de fazer com que outras empresas tenham capacitação, que outras empresas consigam faturar mais, consigam ter uma evolução nos seus negócios. Eu vejo muito esse potencial que a gente tem de negócio aqui. Realmente conseguir ajudar pessoas, porque pessoas são empresas, né? Então, assim, a pessoa que consegue, querendo ou não, se capacitar, ela vai ter uma família melhor, ela vai ter uma empresa melhor, ela vai ter funcionários mais satisfeitos dentro dos negócios dela. Então, eu acho que é tudo um passo a passo que, se a gente não tem manual, a gente tem uma linha de processo. Eu acho que o caminho é esse. Que bacana. E tu falou uma palavra que eu gosto muito, né? Enfim, e trabalho muito com a minha equipe, que é propósito. Sim. Né? Que eu acho que é o grande desafio é tu entender, né? Que tu não tá no mundo da passagem. Tem uma frase que eu até comento muito, assim, com a minha psicóloga aqui, da Alice no País das Maravilhas, que fala assim, que quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, nós precisamos saber aonde nós queremos ir, aonde a minha empresa, onde a Mila Mais quer chegar nesse ano, qual é o público que a Mila Mais vai atingir. Por quê? Porque quando eu chego lá, é tão satisfatório que todos os fardos que eu carreguei se tornaram leves. Entende? É mais ou menos quando tu faz uma dieta. É difícil acordar cedo, ir na academia, fazer aquela coisa. Mas quando tu tem aquela disposição, quando tu sente aquela roupa de couro, né, entrando. Glória a Deus, é muito bom. Então, quando a gente tem de propósito, quando a gente tem essa mudança de mentalidade, né, tudo acaba fazendo sentido. Mas é claro que tem um compromisso. Sim. Né? Tem o ônus e o bônus, tem aquela dedicação, tem o esforço, a disciplina, a constância, né? E falando justamente sobre compromisso, agora pra Tati, né? E pra ti, Tati, qual que é o compromisso que vem junto com essa função? Eu acho que é tempo de dedicação, né? Eu acho que é o comprometimento de se envolver, não só no processo, mas oferecer um crescimento de entrega em cada evento que nos envolve. A gente sabe, como nós falamos aqui, nós três somos empreendedoras, somos mães, esposas, então eu acho que é esse compromisso, né, de equilibrar tudo e conseguir entregar o nosso máximo em todo esse processo da AGE e em cada evento, para que a gente consiga suprir a expectativa de cada pessoa que for fazer parte dessa caminhada junto com a gente. Que bacana. E eu penso que cada evento da AGE tem que vir numa constante evolução. Não quero que começar com o evento top das galáxias e depois cair, Exatamente. não. Eu creio que a empresa também é isso. Empreender faz muito parte disso. É degrau por degrau. Muitos cases que a gente vai conhecer que começam, né, investindo muito dinheiro, tu não tem definição, tu não tem estrutura, tu não tem alicerce, né? Então, eu tenho um versículo que fala muito comigo, que fala que nós devemos construir a nossa casa diante da rocha, que é Deus, que é Jesus, né? Porque se não tiver um alicerce sólido, pode ser a maior mansão, em cima da areia vai desabar. E o negócio é muito isso, né? Primeiro, tu saber se o solo tá bom, se tá firme, criando os muros, alicerce, argamassa e ter algo sólido, né? Então, a minha expectativa com a AGE é que cada evento venha a ser gradual e venha somando forças, pessoas que se identificarem com o nosso propósito, né? E o meu papel como líder, que agora, né, a pergunta pra mim que tá aqui, qual que é o meu papel como presidente da AGE, né? O meu papel é entender qual que é o talento de cada um, né? O que o líder faz, ele justamente extrai o melhor e o líder, em primeiro lugar, tem ele para servir a vocês. Eu tô aqui para ver o que a Tati precisa, o que o Michael precisa, o que a Gabi precisa, qual que é o melhor, né? Qual que é o maior potencial, onde que eu posso usar cada chave para que essa chave venha a brilhar, venha a fluir aonde ela for colocada, né? Então, quando um peixe ele tá fora d'água, ele fica se debatendo, porque ele não tá no seu habitat natural, aquilo é forçado. Então, que cada um possa, né, estar fluindo aonde for colocado. Então, nós estamos muito felizes, né, com esse novo momento da AGE e gostaria de fazer, assim, uma pergunta, né? Agora,
Pode ser pro Michael uma pergunta aberta, né? Quem quiser responder algo que eu sempre gosto de falar. Não quero que as pessoas venham pra AGE e pensam, nossa, eu nunca vou atingir aquilo, né? Que talvez eu vou mostrar os cases de sucesso, a Mila Mais com poucos anos, já viajando, grandes pessoas usando. E eu não quero que as pessoas se sintam intimidadas e pensem, eu nunca vou conseguir ser que nem elas, né? Então eu quero trazer um pouco de vida real, de vulnerabilidade, e quero perguntar, assim, o que vocês fizeram e que vocês não aconselham, né? Um alerta para quem tá começando e que vocês possam dizer, ei, não vai por esse caminho, porque esse caminho aí eu fui e não deu certo. Então, se alguém pudesse ter me avisado, talvez há 10 anos atrás, eu gostaria que tivesse me avisado. Pode ser? Vamos lá? O que eu considero, se eu pudesse voltar no tempo e não fazer, eu acho que hoje eu tenho uma visão de negócio, uma visão de experiência, isso aprendi muito com a minha esposa, depois vocês vão conhecer ela também. Mas é muito da mesma forma que hoje a gente consegue crescer no ambiente certo, o networking certo te faz evoluir muito. A experiência, as pessoas erradas, elas também elas são âncora, né? Da mesma forma que as pessoas certas, elas vão ser um foguete, a pessoa errada é uma âncora. Então, assim, sou de Gravataí, né? Eu não sou da região aqui, hoje moro já há quase 3 anos aqui na região. E por muito tempo, mesmo já estudando e tudo mais, eu fui muito trancado por cabeças que muitas vezes trabalhavam na mesma empresa há 10 anos, faziam as mesmas coisas, se juntavam no final de semana para beber, aquela coisa que a gente sempre conhece alguém da família que é assim. E quando eu saí deste ambiente, quando eu mudei realmente assim de pessoas, quando tu vê assim pessoas que estão crescendo, pô, mas aquelas pessoas lá estão crescendo, essas que eu tô aqui não estão. O que está acontecendo? E aí tu começa a mudar. Isso não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite. Isso são pequenos passos que você vai construindo. Mas quando tu começa a entrar em ambiente onde as pessoas elas não estão mais falando em festa, estão falando em como ganhar dinheiro, estão falando em negócios, eu acho que isso é assim. É que nem mágica. Identificar isso, né? Então eu acho que traz um pouco da maturidade, desculpa te interromper, porque o jovem tem disso, né? Que quer curtir, quer prazeres momentâneos, né? Isso. Mas tu poder ter essa mentalidade, não. O que não é momentâneo, o que é sólido. Tu pode ter prazer, né? Mas equilibrado. E hoje a gente já consegue observar, a gente trabalhando hoje, todas as pessoas, pelo menos boa parte das pessoas que têm convívio conosco, pô, tu vai conversar, estão falando em negócios, estão falando em como ganhar dinheiro, em diversificar, às vezes, investimento. É uma conversa completamente diferente. Então, pessoas podem ser âncora, mas tem pessoas que são foguete. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho, desculpa contribuir com isso, aberta, mas eu acho que é perfeita contribuir. essa colocação do Michael, perfeita. E hoje é algo que eu carrego muito e sempre que me perguntam, eu tento contribuir com isso. Tem conselhos que a gente não deve ouvir. Eu acho que a gente sempre tem que olhar onde essa pessoa que está me aconselhando tá, qual a realidade que ela está vivendo, né? É isso que eu quero para mim, mas também saber ouvir os conselhos das pessoas que tu admira, onde elas estão, né? Hoje, quando alguém me pergunta na área de ultrassonografia, eu acho que eu tô pronto, eu quero começar, enfim, eu sempre tento passar o conselho de que a gente precisa ter uma base sólida antes de qualquer coisa. Te prepara, estrutura, será que tu realmente está pronto? Né? Até na hora de empreender também, tudo é uma construção. Eu acho que a gente é muito isso, é saber ouvir e selecionar qual conselho eu vou ouvir. De quem está tendo os resultados e tá onde eu quero estar, ou daquela pessoa que não tem resultado, mas quer dar a opinião dela, Exato. né? E tem muito, né? A gente entende que às vezes não é por mal, mas Claro. todo mundo quer opinar. Sim. Né? E assim, às vezes vai da pessoa também ter ali a sobriedade de falar assim, obrigado pela tua opinião, achei muito legal. Claro. Só que tu agradecer por Claro. conta da parceria, mas saber que aquela pessoa ali não vai contribuir positivamente porque o que ela tá fazendo não é a pessoa que tu quer ser. Sim. Né? Então, acho que esse é o ponto legal. Tu não se desvincular. Eu conheço muitas pessoas do meu passado, mas eu não tenho vínculo hoje de sentar para fazer festa, por exemplo. Sim, porque sim. não sou mais aquela pessoa. Então, eu acho que isso é o ponto, A gente vai mudando, né? né? É a evolução. E parte né? de quem quer crescer ter a humildade também de Exato. absorver o conselho certo. Claro, nem sempre a gente vai seguir a risca. Sim. Mas tu tentar processar. Isso faz sentido pra mim. Talvez Isso. não é o que tu queira ouvir naquele momento. É isso aí. Mas é o que talvez vai te alavancar a crescer, né? Sim. Vindo um pouquinho nessa linha do escutar, do ouvir, né, conselhos, trazendo um pouquinho para mim, não como um erro, né, mas foi uma dificuldade que levou algum tempo para realmente eu aprender dentro da minha área, por exemplo.
Eu vendo, né, um serviço que não é um produto palpável, não é uma TV, um carro, não é nada do tipo. É algo que a gente precisa, primeiramente, ouvir as necessidades, entender o que o nosso cliente quer. Muitas vezes a gente vem com tanta certeza, com tanto foco, né, no que a gente quer mostrar ou vender para o cliente, que a gente deixa de escutar. Então, na minha área, assim, eu acredito que muitas, né, que o pessoal aqui deve atuar, a gente deve muito, assim, um conselho que eu dou, é escutar, é entender e alinhar, né, as expectativas do teu cliente junto ao que você está vendendo. Porque não adianta nada, né? A gente daqui a um pouquinho está vendendo um ótimo produto, um ótimo serviço, e o cliente não está satisfeito porque você não ouviu ele, você não ouviu as necessidades reais dele. Então, eu acho que a gente ouvir o nosso cliente, a gente processar exatamente e alinhar as realidades, vai trazer muito mais segurança, muito mais evolução, né, para você como profissional, como empreendedor, e com certeza, né, um cliente muito mais fiel também do seu serviço. Tu tocou num assunto que eu adoro falar, que é sobre atendimento, sobre cliente, sobre público-alvo, né? Então, tu teve uma fala muito pontual no sentido que nós devemos escutar. Mas para escutar, primeiro, tu precisa entender quem é o teu cliente. Não criar um produto padrão que se aplica a todo mundo, né? Exato. Então, não é todo mundo que tem esses lindos olhos, né, azuis que a Gabi tem, que vai ficar bom com, não sei, o preenchimento, o estimulador que ela usa. Então, cada pessoa é única. Né? Deus nos criou cada um com uma impressão digital, justamente porque nós somos únicos. E quando tu tenta colocar todo mundo, né, num padrãozinho, isso acaba dando errado, né? Causa frustração pro cliente, pra ti, porque às vezes tu quer escalar o negócio, né? Então, acho que isso é uma contribuição muito valiosa de entender que cada pessoa é única, que cada cliente é único e que às vezes tu criou, né, uma coisa que funciona para muitos. E a clareza, né, do profissional, a clareza de quem está vendendo o produto, né, o seu serviço, ela é muito importante. Assim, acho que sem ter clareza e saber realmente o que tu está vendendo, para quem tu está vendendo, vai fazer total diferença. Né? Não adianta nada padronizar, né? Da minha área foi falado muito sobre isso, né? Sobre a padronização, né? Dos rostos, né? Da beleza. E graças a Deus hoje isso está se revertendo. As pessoas estão buscando mais naturalidade, realçar sim a beleza. Muito da estética regenerativa está vindo, né? Para que realmente as pessoas se encontrem e não se percam dentro de si, né? Então, o profissional, isso se encaixa para todas as áreas, né? Ele precisa realmente entender o seu público, entender o momento, né? Saber também, dentro da sua área, porque a gente está sempre se reinventando, né? O mercado muda muito rápido, né? Então, a gente, como empreendedores, a gente precisa estar em constante evolução, ter um poder de adaptação muito grande. Então, isso vai fazer... Entender, né, as mudanças que estão acontecendo. Exato. Acho que isso é muito importante, né? Tu entender que o mercado mudou e que a gente precisa acompanhar esses movimentos, né? Exatamente, se adaptar. E que hoje, né, por exemplo, eu que sou do varejo, sou da moda, antes tu abria a loja e o cliente vinha, hoje não é mais isso. Não. Entendeu? Então, tu ir atrás do cliente, tu entender o teu cliente. Eu tenho uma pós-graduação que realmente foi um eletricista na minha carreira, que é sobre o trade marketing. Então, o trade, ele justamente estuda quem é teu cliente e faz toda a trajetória. Qual restaurante ele vai, qual academia ele vai, o que ele pensa, por que ele consome, né? O omnichannel, ele traz justamente esse impacto na decisão do cliente. Não necessariamente, viu na vitrine e comprou. Não. A amiga falou, a fulana, né, viu usando, ou viu um anúncio. Então, o omnichannel é justamente isso, esses vários impactos que a pessoa vai recebendo até a decisão da compra. E tu não sabe realmente de onde que veio. A pessoa comprou porque veio o anúncio. Não, porque ela foi impactada de diversas maneiras por aquilo. E nós entendermos isso, que hoje o mercado, ele precisa estudar a fundo quem é seu cliente, de onde que ele compra, da onde que ele vem, e cada vez mais nichado, né? Isso é eu vejo muito isso, né? Que antes o mercado era muito mais abrangente e hoje ele está muito mais segmentado. Então, quanto mais tu puder entender quem é o teu público e tudo que faz sentido para essa pessoa e entregar sempre além do que essa pessoa está esperando, aí você vai ter sucesso. Eu preciso fazer um comentário em relação a isso. E eu tentei trazer muito isso para a vivência dentro da veterinária, porque eu era prestadora de serviço. Eu fazia ultrassonografia em várias clínicas, em vários hospitais. E eu precisava me adaptar, sempre à sala que tinha disponível para fazer o exame, né, a condição que tinha. E foi quando eu entendi que hoje, grande parte do meu público, o pet, são os filhos deles, né? A gente vive uma geração onde essa é a realidade. E eu quis fazer um espaço
onde eu consegui oferecer isso. Uma sala separada para ultrassom só de gatos, só de cães, onde o cheiro Legal. não interfere, onde a luz é pensada para atrair o gatinho, para ele ficar carinho, né? tranquilo. Bacana. Trazer uma experiência para o cliente onde ele se sinta ali Acolhido. acolhido, com mais tranquilidade, Sim. que ele não veja que o exame está sendo adaptado do jeito que dá. Não, ali tu está indo para receber um melhor atendimento da forma que vai trazer maior tranquilidade para o teu pet, para o teu filho, né? Eu acho que entender o cliente, entender o mercado faz toda a diferença. E saber se posicionar. Exato. Porque com essa tua escolha, tu faz muitas renúncias. Eu tenho Muitas certeza que muitos renúncias. clientes tu deixou de atender e muitas pessoas, eu creio que ficam nesse Tive que limbo, trocar o né? volume Isso. Pela qualidade. Pela Entendeu? qualidade. É, porque daí tu não consegue se aprofundar, ter o mesmo Exato. atendimento premium, Exato. né, Sim. elitizado Exato. para todos. Exato. Então, acho que o empreendedor, ele sofre muito, né? E no momento que tu entende o que faz sentido pro teu público, porque daqui a pouco tem público, né, que quer volume, quer pagar mais barato. Exato. Então, é a percepção de valor que acho que impacta muito. E eu, como trabalho com produtos de luxo, eu falo muito sobre isso. A questão de preço e valor. Então, uma camisa, sei lá, de R$100 pode ser cara se tu nunca usou. E uma jaqueta de couro de 6 mil pode ser barata se tu usa todo dia. Por quê? Porque te entregou valor, tu te sentiu bem, tu te sentiu com autoridade, tu te sentiu bonita. Então, é conseguir entregar valor, agregar valor no teu serviço e que seja importante para o teu cliente. Porque muitas vezes tu agrega valor, talvez, sei lá, com melhor copo, melhor embalagem, melhores... Mas o teu cliente não tá querendo se importar com isso, né? Então tu tem que entender aonde investir. Eu acho que esse é um grande desafio de nós como empresários, que nem eu falo. Como eu trabalho com luxo, as clientes são acostumadas tudo do bom e do melhor. E como negócio, tu não pode investir dinheiro em tudo. Então, saber aonde investir o teu dinheiro. Sabe O que que- vai impactar aos olhos do teu cliente. E não somente do bolso do financeiro, que vai querer sempre economizar, né? Que é meu marido. Te amo, marido, beijo. Aquele que equilibra todas as pontes lá pra mim. Mas tem que investir. Mas saber aonde investir, acho que é um grande desafio, né? Sim, uma coisa que a AGE entrega, e é um dos nossos objetivos, e é o que... Acho que uma das pontas que mais me chamou a atenção é a questão mesmo de capacitação. Porque hoje eu trabalho com isso. E dentro do treinamento de vendas, a gente fala muito sobre um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Que é a questão, tu tem o atendimento robótico, que é aquele que trata todo mundo igual, tu tem aquele que a pessoa parece que está cansada te atendendo, e tu tem o atendimento consultivo. Que é a pessoa Isso que ela aí. vai estudar a tua vida, ela vai querer saber se daqui a pouco a jaqueta que tu tá usando, tu vai usar para que tipo de evento, hoje qual é a tua rotina, ela vai tentar descobrir exatamente como tu vai utilizar ou qual é a tua rotina atual para saber de que maneira ela vai conseguir oferecer, aonde vai se encaixar. Porque realmente a gente sabe que o mercado ele muda muito, né? O mercado ele é completamente volátil e as pessoas antigamente, vamos lá, 15 anos atrás as pessoas elas não iam para a internet pesquisar. Hoje não tem informação, né? É, e aí o que acontece? Tem muito empresário que ainda trabalha com a cabeça de 15, 20 anos atrás. Você, não, eu vou botar a minha loja aqui, eu vou Vai trabalhar vender. desse jeito e se o cliente quiser comprar, ele compra. Só que tu tá perdendo o negócio todos os dias. No momento em que tu treina a tua equipe, que a equipe tem o mesmo olhar do dono, que a equipe percebe que o emprego dela, a comissão dela é também de acordo com as vendas. E quanto mais a loja, quanto mais a empresa Todo mundo prospera, cresce. todo mundo cresce, ela tem uma visão diferente. Então aí a gente consegue entender que a venda ela direciona para que tu seja uma consultoria, né? Seja de imagem, seja vestuário e tudo mais, exatamente com o objetivo de tu trazer para aquele cliente uma experiência que na rua ele não vai ter. Exato. Que bacana. Porque Esse a pessoa- olhar individualizado, ele é muito importante, né? E aquele negócio que a gente fala assim, a indicação de 10 pessoas, ela vai te indicar para uma. Falar mal de 10 pessoas, ela vai falar para 8. Exato. bem isso. Né? Então, tu precisa se especializar para tratar o teu cliente de verdade, como a prioridade no momento em que ele passa a tua porta. Né? E hoje em dia, infelizmente, muita empresa ainda tem essa cabeça mais limitante de 10, 15 anos atrás. E o nosso objetivo aqui na AGE é realmente capacitar empresários para que eles consigam também ter esse resultado positivo nas suas E eles empresas. Né? entenderem quem é o seu público, Exato. como a Mila falou, né? Entender qual é o teu público, o que tu quer oferecer. Tu tá suprindo essa necessidade, né? Sim. E como eu disse, eu poderia hoje continuar atendendo volume, atender vários pacientes, vários exames, mas hoje, para mim, faz muito mais sentido o atendimento direcionado, onde eu sei qual é a realidade daquele pet, onde ele vive, o que a família dele
faz, né? A história dele, eu sei a história de cada um. Eu sei no último exame, quando ele veio, o que estava acontecendo naquele momento de vida daquela família. Sim. E consigo entregar um olhar muito mais personalizado, um olhar muito mais individualizado e um diagnóstico muito mais assertivo. Sim. Quando tu foca naquele paciente específico, né? E vocês falaram algo, né, que, enfim, já vai indo para os nossos finalmente, né, que é algo que eu quero realçar aqui, é de como que a AGE quer ser lembrada, né? E justamente esse ponto, capacitação. Gente, ninguém que tá aqui nessa mesa tá aqui porque tem um rostinho bonito. Entendeu? Apesar de termos belezas incríveis aqui, foi muito trabalho. Eu, particularmente, também trabalho com a minha mãe desde os 14 anos, carregando sacola, né? Estudei, capacitei, ganhei bolsa. Então, a capacitação faz diferença. É fácil? Não é fácil. Entendeu? Mas acho que é um dos pilares que a gente quer trazer muito, assim, para a AGE, de diversos ambientes, né? Seja capacitação de oratória, de imagem, de gestão, de técnicas. Então, nós estamos abertos, né? Se você tem uma empresa de capacitação, algum serviço, alguma palestra, entre em contato conosco, né? Que nós queremos deixar um legado como AGE, de não ser apenas um clube social, mas um lugar onde alavancou pessoas, né? Pessoas tiveram seu despertar, novos momentos, fizeram ótimas conexões, né? Um lugar sério, um prumo mesmo, um lugar reto, onde as pessoas vão olhar e pensar, nossa, eu quero fazer parte, né? Porque nós vamos deixar essa marca. Então, essa seria uma das perguntas, né? Que marcas que vocês querem deixar, que legado vocês querem deixar, né? Quando nossa gestão acabar aqui na AGE. Então, gente, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que quem evolui por dentro vai evoluir para fora também, né? E isso vai refletir, né, de maneiras gerais na nossa família, no nosso negócio. Então, a todo momento que a gente procura evoluir, né, sair da estagnação, a gente vai estar evoluindo e isso vai se refletir na nossa vida no geral. Então, você é empreendedor, né, que quer evoluir, quer criar conexões, nós aqui como AGE do Vale dos Sinos estamos abertos para realmente receber vocês e estarmos todos nós evoluindo juntos e trocando experiências. Perfeito. E eu tenho um ponto assim, né? Pessoas capacitadas capacitam pessoas, né? A gente, quando começou o bate-papo para, de fato, começar a atuar na AGE, esse foi o ponto principal para início de conversa, assim, a gente conseguir fazer com que a nossa região evolua com empresários com uma visão mais fortalecida, com grupos mais alinhados, para que, de fato, a gente consiga ter um resultado positivo e um impacto forte na região. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que nesse período de gestão agora que nós estamos, seja esse o nosso ponto-chave, fazer com que as empresas consigam ter uma evolução dentro do quadro que a gente está apresentando aqui. Por isso aí a ideia realmente de encontros, a ideia de café de negócios, a ideia de palestras, exatamente para que a gente consiga fortalecer o negócio regional. E tu falou uma coisa, né, que pessoas capacitadas capacitam, assim como pessoas feridas ferem. Exato. Sabe? Então, Exato. É um lugar que a gente precisa muito entender que talvez vai existir pessoas que às vezes veem com outra conexão. E como tu falou, a gente como líder tem que tirar isso de letra. Isso. Né? Tem que entender a atmosfera e a energia que a gente quer deixar como AGE. É de que sim, talvez vão existir pessoas que vão criticar, que vão julgar, que vão vir, mas não vai ser sobre nós, é sobre o que a pessoa pode te entregar. Então, acho que isso entra muito também num papo sobre inteligência emocional que o empresário precisa demais. Sim. Né? Tá entendendo sobre isso e se conectando sempre nessa questão de evolução constante, de capacitação, coração ensinável, né? Saber ouvir, que é, enfim, nosso grande papo que a gente fala aqui na AGE, como pequeno empresário, ou não pequeno, mas o jovem mesmo, né? Às vezes pode vir uma empresa já grande, mas tu é jovem em maturidade, ter alguém para te poder falar. É isso que a gente, minha contribuição seria em relação a isso, né? Como jovem empresária, como jovem empreendedora, eu acho que a AGE vai contribuir muito também sendo um espaço de voz, né? Onde as pessoas conseguem ser ouvidas e a gente conseguir, de certa forma, entregar uma qualidade de conteúdo mais individualizada, né?
Então, isso já é um spoiler do que a AGE vai entregar para vocês. Então, podem se preparar que todo evento da AGE vai ter um momento de conexão muito pensado para você que está saindo da sua casa, está deixando seu filho, deixando sua rotina, que a gente sabe que o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Então, se você vai vir num evento da AGE, a sua expectativa pode ser de ser ouvido, né? De ser escutado, de ter voz. Não necessariamente você vai estar no palco palestrando, né? Vamos aí alinhar as expectativas das pessoas. Mas ser ouvido pelo nosso time, pelos convidados que estarão. Então, o nosso objetivo é realmente esse, é deixar marcas nos corações das pessoas por onde nós passarmos e que sejam marcas boas, né? Sim. Marcas positivas, marcas de energia, sementinhas de amor e que talvez elas vão germinar em outro solo. Daqui a pouco a pessoa vai passar um tempo aqui na AGE, depois vai entender algum outro movimento que fez sentido e amém, né? Tem bom, ó, eu de novo, né, com a Bíblia, mas me veio algo muito, muito forte no coração de que nós somos ovelhas de um pastor que é Jesus. Então, a gente não vai levantar a igreja, a gente não vai levantar a AGE como a única associação que existe, né? Não, a gente quer abrir a mente para a pessoa buscar capacitação aonde ela quiser, que a ovelhinha ela possa ir em vários lugares, né? Mas sabendo que ela estará bem cuidada, bem assessorada, quando ela tiver, né, esse direcionamento claro de saber aonde ela cair. Então, gente, né, foi muito bacana o nosso papo, nosso podcast. Ótimo. Chegando ao final, nosso AGCast, olha que chique, né? AGCast ficou bom, né? Gostei. Então, foi muito bom, né, estar aqui na mesa com vocês. Eu falo que a mesa é um lugar de comunhão, de trocas, de verdade, de vulnerabilidade, né? Teria papo para mais um monte de tempo, né? Então, vocês podem aguardar muitos novos temas aqui no nosso AGCast. Esse foi o primeiro aqui com nossos presidentes. Mas vocês podem criar grandes expectativas de temas que farão sentido para você. Jovem empresário, jovem empreendedor, cheio de demandas, de dúvidas, de aflições. E tenho certeza que foi um momento, né, criado, orquestrado por Deus para que nós todos, né, estivéssemos juntos, transbordando o que nós temos de melhor e demonstrando, né, o que nós queremos deixar de marca aí para a sociedade aí do Vale dos Sinos. Ótimo. Obrigada a todos, que Deus abençoe a cada um, que vocês sigam transbordando, florindo aí muitos jardins, né, por onde vocês passarem. E obrigado a vocês que estiveram presentes e já marquem na agenda que já teremos o nosso primeiro evento. Ó, vai ser um evento especial para mulheres, mas os próximos, né, o Michael já tem para reivindicar. Vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar isso. Um evento misto. Então, gente, muito obrigada pelo seu tempo, que Deus abençoe a sua vida, que a AGE faça sentido para você e que a gente possa estar juntos em mais alguns episódios do AGCast, muitos café político, em AGE Capacita, momento de happy hour. Então, vem muita coisa por aí durante essa nova gestão. Beijo no coração. Beijo, tchau, tchau. Tchau.